Por isso agora nós vamos entender um pouco o que é a quaresma e quando surgiu, que muitos não sabem. Muita gente acha que Jesus nasceu, já existiu o missal, já existiu o lecionário, já existia a quaresma, advento, Natal, Páscoa, Ano Novo, tudo. Não. Na história do cristianismo, lá na igreja primitiva, os cristãos que escutaram falar que Jesus morreu e que deu a vida por nós, queriam conhecer esse Jesus, e começavam uma caminhada que hoje chamamos de catequese. Eles começavam a se aproximar da igreja, começavam a entender, caminhavam um ano inteiro caminhando sempre para conhecer melhor a Deus. E quando chegava nesse tempo, na quarta-feira de cinzas, a comunidade se reunia para eleger se ele era digno ou não de ser batizado na Páscoa, porque só havia batismos na Páscoa. E então o povo olhava e dizia: poxa, esse perfeito, entendeu o chamado, aquele ali precisa de mais tempo. Então o que acontecia? Os eleitos eram convidados a fazer então mais 40 dias de caminhada para aperfeiçoar, afinar, polir aquilo que aprendeu, para dizer que amam a Deus. E eles caminhavam 40 dias conhecendo melhor a Deus. E o que eles faziam? Jejum e penitência. Só eles? Não. O catequista jejuava junto, o padre jejuava junto e o bispo jejuava junto, porque era um processo de purificação coletivo, como hoje estamos aqui, coletivo. E quando aquela pessoa chegava perto da Páscoa, ele era batizado no dia da Páscoa do Senhor, quando Cristo ressurge. Então no batismo ele morria para o pecado e ressurgia para o Cristo vitorioso. Quase ninguém sabia disso, mas existia uma eleição. Não se batizava criança naquele tempo, eram os adultos, porque tinham a razão. Então aqueles que não eram eleitos, que não iam fazer o batismo, eram separados e ficavam numa nova turma de aprendizado para ver se iam conhecer, porque não poderia voltar atrás. Hoje trocamos de religião como se fosse roupa, né? Que pecado! Aquele tempo, se você era batizado, era filho de Deus. Outra coisa muito bonita, aquele que foi batizado, o que ele tinha que fazer? Tinha que provar a fé todo ano. E quando ia se confessar, o que acontecia? Não é como hoje: eu te absolvo dos teus pecados, Pai, Filho e Espírito Santo, vai em paz. Penitência é isso? Não. Se por acaso um desses que foi eleito e batizado na Páscoa pecasse, ele tinha que fazer a confissão. Chegava no padre: padre, pequei contra Deus, contra meus irmãos, esse é o meu pecado. O que o padre fazia? Você vai fazer uma caminhada de 6 meses de jejum, penitência e oração profunda para receber a absolvição, e a família vai o acompanhar. 6 meses é um exemplo. E ele então caminhava 6 meses jejuando, fazendo abstinência e rezando constantemente. E nas celebrações, como ele era pecador, ficava do meio para trás da igreja pedindo para todos que passassem: reza por mim, reza por mim, reza por mim, porque ele se sentia impuro para estar aos pés do Senhor. E nós hoje não percebemos o que é a graça do sacramento da reconciliação. E quando passava um tempo, chegava um tempo determinado, voltava no sacerdote, a família vinha junto. O padre, ele cumpriu os preceitos. A família era testemunho de verdade, não de mentira. A família tinha que testemunhar se ele cumpriu os preceitos. Então o padre o chamava no particular, dava a absolvição de seus pecados, e ele já tinha cumprido a pena. Olha só que coisa. Hoje, se o padre dá 10 Ave Maria, acha que o padre é bravo, o padre é ruim, deu um versículo da Bíblia para ler, o padre é ruim. Não entendemos o que é ser cristão. No dia da Páscoa, nós hoje, raramente as paróquias fazem batismo. O que o padre faz no dia da Páscoa? Ele abençoa a água benta, água, com o círio santo, e diz que abençoa aquela água que será usada para o
batismo. E o padre faz o que com o povo? Asperge todo o povo no dia da Páscoa com aquela água que é para renovar nós que seguimos a Deus de coração, que deveríamos de não pecar, para receber esse novo impulso para amar mais profundamente a Deus. E nem percebemos toda essa graça, esse mistério acontecendo. A Quaresma, gente, tem dois objetivos muito bonitos: aprender a lidar comigo, você lidar contigo, e dois propósitos. Anotem se quiserem. Código de Direito Canônico 1250, 1251, 1252 e 1253 diz que nós temos 2 dias no ano que são obrigatórios: jejum e abstinência. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E no número 252 e 53 fala: aquele que tiver condições, sentir-se bem e quiser fazer jejum toda sexta-feira, é um convite para aprender a lidar com seus desejos. Abstinência. O que é abstinência? O que é jejum? Jejum é você pegar das 3 refeições do dia, selecionar uma entre almoço e janta, para fazer uma pequena refeição que, somando as 3, bem reduzido, daria aquilo. Pega o café da manhã, divida em 3, pega a primeira parte. Pega o almoço, divida em 3, pega mais aquela primeira parte. Pega a janta que você faz, divide em 3, pega aquela parte, some isso e coma ao meio-dia. Só. Isso é jejum. De preferência do almoço ou da janta. Não tomar o café da manhã, porque senão você vai ficar sem almoço, sem janta, e depois de 12 horas você vai comer, ou 24 horas. O corpo sofre. Então, guarde para o almoço ou para a janta. Uma refeição que não é para se sentir, não cabe mais nada. Não. É uma refeição para te manter alimentado. Isso sim, chama-se jejum. Quarta-feira de cinzas, hoje, e sexta-feira santa. Isso é jejum. Abstinência. O que é abstinência? O que me ajuda? Vocês não percebem o quão rico é aprender a fazer a abstinência. Um exemplo. Vou usar os carnívoros no bom sentido da palavra, aqueles que gostam muito de carne. Um exemplo simples. A Quaresma, não vou comer carne. Abstinência. Eu posso estar aqui na minha mesa, mas eu não vou comer porque eu vou me regrar. Eu vou aprender a lidar com os meus desejos, e aquilo não pode me transformar pior do que sou. Vai me educar a abstinência, a deixar aquilo que eu posso, mas não quero, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. Aprender a lidar com os seus desejos e os seus impulsos. Pronto, fiz uma Quaresma perfeita, consegui abster-me de carne, de cerveja, de chocolate, de refrigerante, não importa. Você vai ver o que o seu coração precisa. Padre, fiz a Quaresma perfeita. E agora, o que eu faço? Simples. Quantos dias você absteve de carne? A Quaresma inteira? Perfeito. Quanto você economizou? Faça uma caridade. Aí tem um propósito. Porque muitos acham que é abster de carne 40 dias e no 41º dia, pronto, o banquete está servido. Vou me empanturrar de carne. Bobeira. Perdeu tempo e se estressou. Aprenda que aprender a controlar os seus instintos é um propósito de um bom cristão. Essa carne que eu não comi, que eu não consumi e que sobrou esse valor, eu doarei para uma família pobre, para a paróquia comprar a cesta básica, para uma família que precisa de remédio, ou vou doar na oferta da igreja para o uso do trabalho social. Pronto. Parabéns, você entendeu o que é uma abstinência. Adianta eu fazer abstinência de chocolate a Quaresma inteira, e quando terminar comprar uma caixa de chocolate na frente da TV, que coisa boa. Adiantou? Nada. Não entendeu. Não aprendeu a controlar os seus instintos e não deu a sua vida a Deus. Quando você sabe regular aquilo que você pode e o que você não pode,
então você aprendeu a ser um cristão fiel, daquele que foi escolhido para ser batizado na noite da Páscoa do Senhor. Por isso, gente, jejum é um grande privilégio para nós entendermos o que é o jejum. É pegar uma pequena porção de cada uma dessas, unir ela e fazer uma única refeição, se possível. Quem deve fazer o jejum? Todos a partir dos 14 anos até os 60 anos. Se você quiser continuar depois dos 60 e pode, a saúde permite, parabéns, é um exercício particular. Abstinência também, só que a partir dos 18. E aí a abstinência é para sempre, até o dia que Deus te chamar. Ponha uma regra: não vou comer esse tipo de alimento durante 40 dias. E você vai fazer um propósito particular, ofertar a alguém, ou para a sua igreja, para a sua comunidade, seu bairro, alguma coisa que alguém precisa, como propósito pessoal. Aí vocês conseguiram fazer o quê? Dizer para Deus que o mundo não manda em mim, eu tenho o domínio e sou de Deus, porque esse tempo é o tempo de Deus. E aí você vai dizer: padre, fiz o melhor essa quaresma, estou perfeito. Não, de nada adianta deixar de comer a carne e brigar com os funcionários, brigar com a esposa, brigar com os filhos, achar que você, agora que está fazendo abstinência, é o dono do mundo. De nada adiantou. Para fazer uma boa abstinência e um jejum, você precisa mudar de conduta, precisa mudar o seu jeito de ser, precisa aprender a ser mais dócil, precisa olhar as coisas como Jesus olhou, com compaixão. Se a esposa tem dificuldade, ajude a ser melhor. Se o esposo tem dificuldade, ajude-o a ser melhor. Muitos casais, às vezes, o egoísmo consome pelos pés. Ele é teimoso, então que se vire. Quem sofre mais, é ele ou você? Você sofre junto ou mais? Então ajude o outro a ser melhor, para que você seja melhor, porque ele sendo bom, você será melhor. Deixe de ser teimoso no tempo da quaresma. Ame até aquele que é difícil de amar, o que às vezes precisa de mim, algo que eu não sou. Eu não sou um Cristo aqui na terra. Cristo amou todos, bons ou maus chovia, bons ou maus ele perdoou, bons ou maus ele curou. Agora eu pergunto: deu para entender o que é quaresma? Ainda dá para fazer a quaresma? Dá para mudar de conduta? Então eu entendi o que é a quaresma. Nós seremos selecionados se vamos receber ou não o batismo. Você vai dizer para o outro, para sua esposa, para o seu esposo, como foi a sua quaresma. Você está pronto para receber aquele sacramento maravilhoso que te coloca aos pés do Senhor? Ou você apenas fez um protocolo e agora volta tudo a ser como era antes? Então olhe para o seu esposo, sua esposa nessa quaresma inteira, para seus filhos, seu amigo, seu chefe, seu empregado, ajude-o a ser melhor, porque ele sendo melhor, você será melhor. Amando ele, ele também vai te amar, e vocês vão crescer na fé. E então, no dia do batismo, a aspersão vai lavar o seu corpo e a sua alma, e vai te dar o quê? Um novo alento. Nós que já somos batizados, teremos um novo alento. E essas cinzas, o que elas significam? Padre, a cinza é para sujar a testa? A cinza tem um significado. Domingo de Ramos, o que nós fizemos? Caminhamos lá da praça, viemos em procissão, falando o quê? Osana Rei, Osana Ra, ele é o nosso rei. E esse ramo bento foi entregue para nós, para fazermos as cinzas, para dizer a ele que nós convertei-vos e crede no Evangelho. Tempo de mudança, jejum, penitência, mudança de conduta. Esse sinal é para dizer para mim e para aquele que anda comigo que eu estou com Cristo.
que eu entendi o meu propósito de jejum, penitência, mudança de conduta e encontro pessoal, caminhada para a seleção santa daqueles que vão receber o batismo. Por isso precisamos entender o que é a quaresma. As cinzas não é apenas um sinal visível, ele é algo mais invisível dentro do meu coração. Quando você receber as cinzas, o ministro e o padre vão dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Vocês vão dizer o quê? Amém. E vão fazer o sinal da cruz. Antes que eu esqueça, existem duas maneiras, segundo a doutrina da igreja, de fazer a intinção das cinzas: na nossa testa ou na nossa cabeça. Aqueles que querem ser tingidos na testa, olhem para o ministro ou para o padre, que o padre vai fazer na testa. Deu para entender? Aqueles que querem que faça a intinção na cabeça, chegando na frente do padre e do ministro, incline sua cabeça. E o padre e o ministro vão dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. E você vai dizer amém e saudar com a nossa maior símbolo cristão, que é o sinal da cruz, dizendo: eu creio. E aí, daqui a 40 dias, eu vou perguntar para vocês: estão prontos para receber o batismo? Caminharam e entenderam o que é jejum, penitência, mudança de conduta e reconciliação? Se entenderam, Deus seja louvado. Mas se não entenderam, precisa de conversão. É o tempo propício para nós estarmos aos pés do Senhor. Nada mais belo do que esse tempo. Caminhamos no tempo da coroa do advento fazendo vários propósitos. Agora não, agora é realidade. É a minha única chance de recomeçar mais um ano cheio de graça, com o coração puro, com a mente pura, saudável e santa.